Então, pessoal, hoje no índice aí um dia lateral. A gente comentou aqui pela barra 2, pela barra 3 que poderia ser um dia lateral devido ao impulso forte lá do dia anterior. Às vezes o preço para fazer aí uma correção mais complexa ou uma correção mais profunda em relação a impulsos fortes. E aí tinham vários gaps abertos do dia anterior. A maior parte deles não foi fechado, mas aqui os primeiros gaps aqui foram fechados. Então, quando o preço tocou aqui essa região, ele toca aqui com gap da abertura e mais impulso aqui forte, com continuidade, mas aí ele já sente essa região e joga o preço lá para as máximas. Abaixo de barras daria para perceber aqui por price action, a gente consegue ver isso aqui em tempo real. Você consegue ver paves abaixo de barras, que em algum momento aqui podem ativar algumas compras. Isso aqui, esse é o rompimento dessa barra, apesar de ser uma barra muito ruim na metodologia, é sim uma H2, então quem estava vendido tentando um reteste de fundo a partir aqui dessa barra, acabou que foi frustrado aqui e acima dela também. E esse pavio também é comprado e não consegue testar as mínimas, então o preço poderia sim fechar esse gap, sendo um dia lateral, caso viesse a acontecer. Esse gap aqui a maioria das vezes vai ser fechado. Acabou que não foi fechado aqui nesse impulso. Isso aqui deixou o mercado bem complexo. Ele foi fechado bem mais tarde aqui no dia, mas nesse começo aqui do dia ele o preço não conseguiu fechar esse gap. E aí então você já tem claramente big down, big up, e aí o preço começa aqui forte, um movimento de queda, que eu acho que foi onde que a maioria do pessoal da sala lá pegou até uma venda aqui nessa barra, eu não peguei. Mas o pessoal pegou para trazer até aqui embaixo, então foi big down, big up, big down, e aí chegando aqui embaixo, o preço rompendo forte essas mínimas ou essas mínimas e ficando abaixo aqui com o comportamento de continuidade, você obviamente poderia mudar a sua expectativa de lateralidade para um rompimento, para um movimento forte para baixo. Acabou que isso não aconteceu porque novamente o preço chega nessas regiões aqui mais fortes e deixa aqui sinais de compras. Então existem compradores entrando aqui nessas mínimas, existem compradores comprando abaixo de barras. Isso aqui pode novamente levar lá um reteste de máximas. Então é sim uma região aqui de compra. E aí pela metodologia a gente vai buscar formas de entrar a favor aqui desse movimento. É claro, tentando sempre não entrar no meio da lateralidade. Se até esse momento era uma lateralidade, você precisa aqui medir mais ou menos esse range, dividir ele em três aí pelo menos, e tentar buscar compras aqui nessa região baixa e vendas altas. Na teoria é muito fácil, mas aí em tempo real não é tão fácil, até porque a maioria das vezes você não vai ter boas barras de sinais aqui embaixo. Então, quem conseguiu comprar, que a maioria das pessoas que conseguiram comprar baixo aqui nessa região, foi comprar mercado, comprar em barras ruins, comprar ordem limitada. Não teve trades claros e a maioria das compras também tinha um stop bem longo ou até maior que isso aqui. É, e aí teria que escalar o trade, então não é um tipo de mercado para todo mundo operar. Iniciantes aqui fica complicado operar nesse tipo de mercado porque você não tem bons trades claros com ordem do tipo stop no rompimento de barra a favor do preço, porque é um mercado mais complexo. Nesse momento aqui também, quando o preço estava nessa região, foi comentado que essa mínima aqui do dia e essa máxima, apesar de o preço não ter um range tão grande nesse tipo aqui de dia, muitas vezes acontece do dia ficar até o final do dia preso nessa região. Acabou que hoje não aconteceu isso, porque aqui o preço saiu um pouquinho, mas praticamente foi isso aí a maior parte do dia. Então, para quem muitos traders optam até por não operar, sabendo dessa complexidade e sabendo do quanto são equilibradas as probabilidades aqui no meio desse range. Então daria para não operar, por exemplo, foi o que eu fiz, por exemplo. E aí, é claro, isso aqui é perigoso também para quem vai operar e não sabe muito bem o que está acontecendo, porque aqui no meio você vai ver muitas coisas. Então você vai ver triângulos, você vai ver barras fortes de impulso como essa, ou como essa aqui da compra, ou essa aqui da venda, ou essa aqui da venda, ou essa aqui da compra, essa da compra, essa da compra. E são coisas que muitas vezes não vão dar continuidade, ou a continuidade vai vir contra a barra. Então o preço vai criando muitas armadilhas. Se você for procurar o edge, você vai achar o edge em assim, todo lugar.
aqui talvez vai achar uma outra wedge, aqui vai achar uma wedge. Aí se você pegar aqui, você vai achar outra wedge. Se você colocar aqui, você vai achar uma wedge. Se você colocar aqui, você vai achar aqui uma outra wedge. Ligar outros fundos aqui, você vai achar mais uma wedge. Então, e você vai achando esses padrões aí o tempo todo, mas nem sempre eles vão funcionar. Porque quanto mais na região central da lateralidade aqui, mais complicado é achar bons trades. E é claro, quando você vê esse tipo aqui de barra nesse tipo de mercado, você já imagina que isso aqui deve falhar, mas você não sabe se vai falhar realmente, porque uns 20% às vezes não falha, dá realmente continuidade. E você, quando você vê esse tipo de barra, você não sabe se vai falhar aqui, se você vai comprar aqui vai dar certo, ou se vai falhar, vai vir até aqui antes de falhar. Então, se você compra aqui, você não pode estopar aqui, você tem que deixar o stop pelo menos aqui para baixo, para poder comprar mais. Então, é um mercado que não é muito realmente para iniciantes. Até teve um pessoal lá da sala que eu vi print lá nos grupos, o pessoal comprou, acho que essa wedge aqui, se não me engano. Aí comprou, acho que essa barra, teve gente eu vi que comprou aqui na correção, eu acho que aqui também, não tenho certeza, e conseguindo levar esse trade aqui até aqui em cima, que é um ponto muito importante, um fechamento de gap. Nesse tipo aqui de mercado, 95% dos gaps são fechados, então se você vê um gap aberto, se você sabe que é um dia de operar contra o preço, contra as barras, você vai tentar achar formas de entrar aqui embaixo. Isso aqui sim era aceitável, aqui também, correção aqui também, até aqui talvez também. Vou procurar formas de entrar para tentar levar os trades até fecharem esses gaps. São assim, são poucos trades claros que vão surgir nesse tipo de dia. E no caso de hoje, esse trade aqui até deu certo, tudo bem, mas algumas vezes não vai dar, porque num dia forte de tendência, um dia mais assim, mais com o preço mais desequilibrado para um lado, você tem padrões aí que tem 60, 70% de probabilidade. Num dia assim, tudo se equilibra. Então, bons padrões vão ter 50% de probabilidade de dar certo, e padrões ruins que antes não tinham muita probabilidade em mercados fortes, nesse tipo aqui de mercado vão ter também aí 50%. Então tudo se equilibra, e aí é preciso operar com uma mão correta para não ficar levando stops desnecessários em um mercado que é mais complexo. Então, algumas coisas que daria para ver no dia de hoje foi isso. Aí depois acabou que lá no final o preço veio aqui fechar esse gap. E a gente também sabe que por probabilidade, provavelmente o preço fecharia aqui, perto aqui da abertura do dia, meio que no meio desse range. Nem sempre acontece, então por isso que a gente sempre fala por probabilidade. A maioria dos dias o preço fecharia realmente aqui. A gente vê isso acontecer constantemente, dias e dias seguidos. Hoje não aconteceu. Então, assim, no finalzinho do dia ele até tentou vir ali, o preço veio acima das máximas. Provavelmente falharia aqui acima das máximas e realmente falhou, só soltou aqui uma barra. E já chegou lá deixando sinais que valeria realmente, que você tem pavio acima de barra, você tem pavio acima de barra, o mercado vai subindo e vão vendendo. E quando ele finalmente rompe essa região, a próxima barra é isso aqui. Então, provavelmente falharia. Falhou e tentaram fazer uma volta do preço até essa região aqui central para fechar por aqui. Acabou que falhou aí no leilão, o preço voltou um pouquinho. Então, ficou, não ficou tão longe assim da abertura, mas ficou aí uma certa distância da região aí central, não necessariamente da abertura, mas a região central aí do dia. O dia lateral fecha normalmente como doji, então é difícil para ele fechar nas máximas aqui ou na mínima. E foi o que ele fez, né? Ele não fechou na máxima e nem na mínima, mas também não fechou hoje muito no meio do dia mais normal, faz parte. O que é importante é você ir vendo o que está acontecendo no price action, no barra barra, e não ficar se enganando, querendo entrar em barras grandes aqui no meio da região complexa antes de você operar por causa de barras, por causa de padrões de barras, ou de força de barras, ou de força, pressão, continuidade. Antes de tudo isso, tem o contexto na frente, tem o ciclo e tem o contexto. E o contexto de hoje ele mostrava realmente complexidade, lateralidade, que todos os movimentos tinham mais chances de falhar mesmo quando pareciam fortes, e quem operou de acordo com isso conseguiu aí pelo menos não perder dinheiro ou não perder muito dinheiro, e talvez até ganhar alguma coisa, mesmo que foi um dia dos mais difíceis, um tipo de dia dos mais difíceis que existe para se operar. Ainda mais vindo depois de um dia tão forte quanto foi ontem, aí às vezes a pessoa entra no mercado com a expectativa errada, pensando que hoje vai ser tão bom quanto foi no último dia, nos últimos dias, e aí você
toma aí de cara um mercado assim, que não te dá muitas chances, não te dá muitos trades claros. E aí você tem que tomar cuidado para nesse dia não devolver o lucro de outros dias, e também para não perder, assim, não levar stops desnecessários. Vendo o contexto do dia, dava para, em algum momento, mesmo quem levou stops no começo do dia, em algum momento aqui, até aqui, pelo menos já teria que ter percebido, até aqui assim, já teria que ter percebido o que que era esse dia, o que que poderia ser daqui para frente e se adaptar a isso, ou operar, mudar a forma de operar, ou parar de operar.